Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas desta segunda-feira, dia 21 de agosto, e infelizmente hoje não começamos um programa sorrindo, feliz, como geralmente de costume eu sempre faço a abertura do programa. Hoje é um dia triste, principalmente para a torcida do Corinthians, onde no último sábado, infelizmente, ocorreu um acidente com um dos ônibus da torcida do Corinthians, que resultou na morte de 7 torcedores. E segundo a última informação que nós tivemos agora, o número já aumentou para 10. Então é muito triste, muito lamentável a fatalidade, torcedores extremamente apaixonados pelo Corinthians, que dão a vida muitas vezes para acompanhar o clube. E na volta do estádio, o ônibus perde o freio e o motorista, numa tentativa até de salvar a vida de todos que ali estavam, colidiu o ônibus contra um barranco para tentar diminuir talvez o impacto, porque o ônibus perdeu o freio e estava em alta velocidade. Mas infelizmente 7 pessoas faleceram. E então hoje a abertura do programa é triste. Nós vamos mostrar agora para vocês uma matéria sobre esse acidente. Tem muitos torcedores que nem estavam sabendo o que tinha acontecido, mas tamanha proporção que isso se tornou, hoje acredito que não tenha como ninguém saber o que de fato aconteceu, né? Então foi triste, foi lamentável. O Corinthians, que jogou com o Cruzeiro, empatou 1-1 e na volta para São Paulo, um dos ônibus acabou sofrendo esse acidente. Está aí até uma foto que foi tirada antes do acidente, dentro do próprio ônibus. Está lá, o motorista gritou que estava sem freio. O torcedor do Corinthians relata drama em acidente. Capotamos 4 vezes, cara. Então, triste, lamentável. É uma situação que, infelizmente, ninguém imagina que possa acontecer, mas aconteceu. E o que nós... Pode até fechar em mim aqui, Eric. Obrigado. Pode fechar aqui, por favor, a câmera em mim. E nós aqui do programa Voz das Arquibancadas gostaríamos aqui, antes de mostrarmos a matéria, nos solidarizarmos com todas as famílias, amigos, parentes dessas pessoas que tiveram aí a vida interrompida. Então, um abraço a todos vocês, que Deus conforte muito o coração de toda a família, amigos e pessoas próximas aí a essas pessoas que infelizmente foram embora. Então fica aqui a nossa solidariedade a todos vocês aí, familiares dessas vidas, né, desses jovens que perderam e tiveram suas vidas interrompidas, simplesmente porque foram assistir um jogo de futebol, voltando ali, até num momento mais descontraído, mas infelizmente acabaram perdendo suas vidas. Então fica aqui o nosso carinho e a nossa solidariedade. Vamos acompanhar agora uma matéria onde mostra como ficou a situação desse ônibus e depois nós vamos colocar o relato de um dos sobreviventes que acaba relatando ali como que foi passar por esse momento tão triste e essa fatalidade, e principalmente ele ter nascido de novo, né? Porque ele mesmo diz que nasceu de novo. Então nós vamos acompanhar por partes. Primeiro as imagens com o ônibus, tem até acho que tem a fala ali, tem até o repórter ali falando, e depois o áudio do menino contando como foi estar ali e todo esse drama que todos ali viveram. Acompanha aí as imagens. Esse aqui é o ônibus dos torcedores do Corinthians. Eu imagino que o cidade, os nossos prós, ainda os pertences no interior do ônibus, garrafas de refrigerante, roupas, sangue. Você veja aqui a cabine do motorista completamente retorcida, partiu para cima, a poltrona dele saiu, o volante ficou retorcido. Uma cena realmente muito forte. O ônibus ficou todo torcido, amassado. Veja que essa parte foi para cima das poltronas.
violência muito grande dessa batida. Vê que a lataria também foi retorcida e aqui o local onde deveria ficar a porta ficou presa no barranco, tamanha a força da batida. Esse é o local onde o ônibus dos torcedores do Corinthians se acidentou. Olha o que sobrou do ônibus. Metade da pista interditada, bateu lá no barranco e veio parar aqui. Você veja, bancos, pedaços da lataria, dos ventiladores internos, um cooler, gaviões, outra torcida do Corinthians, tem um extintor de incêndio ali, a gente vê vidros, muitos pertences dos torcedores esparramados, um boné aqui, tinha muita coisa que se perdeu, os destroços, roupas, tênis das pessoas que estavam dentro dos latinhas de cerveja. O pessoal estava voltando de um jogo de futebol, da confraternização. Vocês vão vendo aí mais destroços. Cena triste realmente, e aí que chove no momento. Esse rastro de destroços. O ônibus perdeu os freios, não conseguiu fazer a curva ali. Bateu nesse barranco. Aqui você já vê um pedaço da porta e da lataria. Provavelmente ali sobre a frente, a roda da frente direita, ficou enterrada a porta. Você veja que a porta aqui ficou enterrada. Tamanha força da batida. E aqui o ônibus tombou, se lançou. Rodovia Fernão Dias, Brumadinho, altura do quilômetro 525. Você poderia descrever um pouco assim, como é que foi o momento, o que você lembra da situação? O que eu lembro é o seguinte, eu estava meio sonolento, pescando assim, não estava 100% ligado. Dali a pouco eu comecei a ouvir bastante gritaria de medo, né? O pessoal começou a ficar desesperado com o que aconteceu, com o que estava acontecendo. E o ônibus indo muito rápido, seguiu muito rápido na estrada. E depois o motorista só jogou pro canteiro. Foi aí que o ônibus capotou. Capotou e depois disso eu lembro de eu abrindo o olho, dando graças a Deus que eu estava com vida ainda. E saí. Me puxei para fora dos escombros do ônibus. Você já conseguiu falar, né, com seus pais, já tranquilizou o pessoal, né? Como é que foi assim, como é que foi a reação deles, a emoção deles, né? Porque com certeza na hora que tiveram a notícia do acidente para eles foi um trauma muito grande também. Sim, né? Falei primeiro com a minha mãe. Minha mãe que ligou pro meu pai para falar para ele. Minha mãe que também, na alegria de saber que o filho estava vivo depois disso e querer ver o filho logo, tá vindo para cá inclusive. Meu pai também preocupado, mas viu que eu tava de boa, tava bem, sem ferimentos graves ou que nada pior aconteceu comigo. E mais amigos, pessoal das redes sociais, parentes, todo mundo mandando mensagem agradecendo por eu ainda estar vivo. Só para fechar, cara, uma festa que a torcida fez ontem, né? Ontem quem tava no Mineirão foi um espetáculo que fez a torcida e assim, e o enredo do jogo também, né? O gol do Mosquito, 10 meses voltando, um gol no fim, assim, um jogo que parecia perdido e na volta para casa, que parecia aquele momento de tranquilidade, acontece isso, né? Que contraste que foi essa noite, né? Cara, saímos do jogo com um gostinho de vitória por causa daquele gol no último lance e depois ter que passar por isso, nossa, cara, sabe? É duro. Não tem nem palavra para descrever quão difícil é. Mas é isso. Tá aí a
a entrevista do Caio Augusto, né, que é um dos torcedores que estavam lá dentro do ônibus, que nasceu de novo, relatando aí momentos de desespero e pânico, né, entre todos que estavam dentro do ônibus, cerca de 46 pessoas dentro do ônibus. E, cara, isso mexe muito comigo, porque eu sou um cara que eu vou para jogo do Corinthians, fui em muitas caravanas, hoje até por questões do programa, a nossa vida agora tomando um rumo diferente, eu não consigo estar nas caravanas, né, mas... Por exemplo, tive na última na Copa do Brasil no Rio de Janeiro. Então, sempre quando posso, gosto de estar. E caravana, para quem já foi para caravana, sabe que é uma sensação totalmente diferente. Aquela confraternização, desde a saída de São Paulo até o destino, né, onde for o jogo, seja Brasília, seja Minas, seja Rio de Janeiro. É muito bom aquela festa, aquela batucada, aquele samba, confraternização. Cara, é sensacional. Para quem nunca foi numa caravana, tem a oportunidade de um dia ir, porque é algo muito legal. Não só por você estar indo no jogo do Corinthians, mas por toda a confraternização, a resenha entre a rapaziada, as paradas, você conhece pessoas legais, você bate um papo. Cara, é sensacional. E a torcida do Corinthians, ela é diferente de tudo. Então, as caravanas sempre foram, cara, motivos de muito prazer e alegria acompanhar o Corinthians, seja onde for. Seja onde o Corinthians jogar, é muito gratificante você poder estar no jogo do Corinthians. Então, quem vive caravana sabe do que eu estou falando. E aí você se deparar numa situação dessa, não tem como você não se colocar no lugar. Principalmente para quem frequenta a caravana, sabe que poderia acontecer e poderia ter sido com qualquer um de nós aí que pudesse estar dentro do ônibus ali. Então, é triste, é lamentável, eu fico muito chateado e fiquei muito chateado quando recebi essa informação, né, e, cara, quando eu olhei aquilo, eu me coloquei no lugar dessas pessoas e principalmente da família, porque as famílias é as que mais sofrem, né. Pô, minha mãe, quantas vezes eu não fui pra caravana e minha mãe, pelo amor de Deus, avisa quando você chegar lá, tá tudo bem, manda mensagem, tal, e aquela preocupação, porque a família realmente fica preocupada, né, porque a gente sabe que pode acontecer de tudo, né, numa estrada. E então, as famílias que tiveram aí os seus entes queridos que foram embora nessa fatalidade, a gente mais uma vez deixa aqui um grande abraço para vocês e a nossa solidariedade, que Deus sempre conforte muito o coração de todos. E é isso, né? Infelizmente foi uma fatalidade, a vida vai seguir, mas que Deus possa dar força para que todos vocês possam superar esse momento difícil aí, que vocês vão passar daqui para frente. Sei que daqui a um tempo a imprensa já não vai falar mais nada, muitas pessoas talvez nem vão lembrar, mas a dor no coração das famílias, essa daí é as que mais vão sofrer, porque será eterno, eterno. Então, infelizmente, a gente lamenta mais uma vez. E agora a gente vai tocar aí o programa Voz das Arquibancadas e antes também parabenizar a diretoria do Corinthians que se prontificou a ajudar, né, vai arcar aí com os custos, né, do enterro, velório desses torcedores. Então, parabéns ao presidente Duílio Monteiro Alves por ter tido essa postura, esse posicionamento, parabéns mesmo, acho que é o mínimo que a gente esperaria do presidente. Até porque esses torcedores dão a vida deles para poder acompanhar o Corinthians, seja onde for. E é lógico que ninguém quer que isso aconteça e ninguém espera que isso aconteça, mas infelizmente, como aconteceu a fatalidade, nada mais justo que o clube vir e dar o suporte e apoio, assim como as torcidas também estão dando suporte e apoio para as famílias dessas pessoas que tiveram seus entes queridos perdidos aí nessa tragédia, tá bom? Então fica aqui os parabéns ao presidente Duílio Monteiro Alves. Agora a gente vai tocar aí o programa Voz das Arquibancadas, porque o Corinthians jogou no sábado, justamente contra o Cruzeiro, e o Corinthians empatou um gol lá no último lance do jogo praticamente, o gol do Mosquito, que passou mais de 10 meses se recuperando de uma lesão no joelho, voltou, fez um gol, ajudou a equipe não sair derrotada, mas o Corinthians não jogou bem, tá? Mais uma vez, depois da eliminação contra o São Paulo, a resposta que essa equipe poderia dar, ela não veio e foi mais uma vez um futebol péssimo e no finalzinho o Mosquito ali foi premiado com um gol
e ele falou sobre isso também, a gente vai acompanhar, mas antes dele falar, vamos acompanhar os melhores momentos do jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, que terminou 1-1. Acompanha aí. Tá aí o primeiro lance do jogo, o Cruzeiro tomando iniciativa. Cara, de verdade, o Corinthians, o Vanderlei fez uma mescla ali de jogadores, né? Mas o Corinthians não conseguiu se encontrar, não conseguiu corresponder. Alguns talentos individuais, por exemplo, Lucas Veríssimo, que estreou e é um baita zagueiro, não tem como ficar de fora, tá? Joga muita bola e no seu primeiro jogo jogou muito bem. O Moscardo jogou muito bem. O Biro, que é um menino que eu sempre gosto. Então o Corinthians teve alguns jogadores ali que acabaram se destacando individualmente. O Romero, que fez a jogada do gol. Então o Corinthians teve alguns destaques individuais, mas o Cruzeiro foi superior e o Cruzeiro saiu na frente logo na sequência. Acho que é depois desse lance aí já é o gol do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro administrou, né? E no final do jogo, o Corinthians, numa falha do Gilberto, que tem até um vídeo de um narrador do Cruzeiro ficando louco, tá aí o gol do Cruzeiro. O narrador ficando louco com a falha do Gilberto, que resultou no gol de empate do Corinthians. Tá aí mais uma vez a jogada. O jogador do Cruzeiro também, que facilidade de vir dominando a bola. Veio lá da área do Corinthians, da área do Cruzeiro até o meio-campo. E o Cruzeiro conseguiu fazer esse gol aí. Então, uma falha individual aí do sistema defensivo do Corinthians. E tá aí o Cássio espalmando para dentro, o Cássio que eu tanto critiquei pela sua postura no último jogo contra o São Paulo de não assumir quando falha, né? Porque ele gosta de dar entrevista só quando ele acerta, né? Quando ele faz boas defesas, aí ele gosta de vir, ele responde todo mundo, mas quando ele falha, ele não gosta de responder, não. Arrogante. Não tem humildade nenhuma esse cara, tá? Que, como eu falo aqui, que para muitos é o maior goleiro da história do Corinthians, mas para mim não. Para mim sempre foi o Dida e sempre vai ser o Dida, o maior goleiro da história do Corinthians. Ah, Edu, você é louco, sou louco. Então, quem viu o Dida jogar sabe do que eu tô falando, tá? Sabe do que eu tô falando. O Dida foi um dos maiores goleiros da história do Corinthians. Até por ter feito só 96 partidas com a camisa do Corinthians, o Dida ganhou Brasileiro, Copa do Brasil. O Dida pegou 2 pênaltis do Raí, aposentou a carreira do Raí. Então, quando o Cássio fizer isso, a gente conversa. Tá aí o gol do Corinthians. Vocês viram que a jogada começou lá em cima, né? Com a bela jogada do menino Moscardo. Depois tem até um outro ângulo desse gol aí que o Eric vai mostrar pra gente. A jogada do Romero, cruzou e o Mosquito, no finalzinho, no último lance do jogo, acabou fazendo o gol ali pro Corinthians. Tá? Tá aí mais uma vez a jogada do Romero. Romero que vem, né, entrando e atuando bem, né, depois de tanto tempo, né, o Romero fazendo aí boas partidas com a camisa do Corinthians. Longe ainda de ser aquele Romero, mas quando a gente vê o Romero jogando bem, aí o torcedor corintiano fica feliz, né, porque a torcida sempre teve um carinho muito grande por ele. E tá aí o Mosquito, depois de 10 meses, uma cirurgia grave no joelho, volta e faz esse gol de empate ali pro Corinthians. Que saiu até com sabor de vitória, né? Porque o jogo estava perdido, quando todo mundo achou que o Cruzeiro fosse ganhar, o Corinthians acaba fazendo o gol aí de empate, o Mosquito muito emocionado com esse gol, por tudo que esse menino passou. E tá aí o Lucas Veríssimo, camisa 3, vai ser titular absoluto dessa equipe do Corinthians. Jogou muito bem mesmo. Tá aí toda a festa dos jogadores do Corinthians nesse gol de empate. Tá aí o Mosquito. Gustavo Mosquito, que é um belo reforço, né? Se voltar a jogar, porque antes dele se machucar, ele estava até de titular na equipe do Corinthians, estava jogando bem, você entendeu? E acabou se machucando. Então, se ele voltar a atuar no nível que ele estava atuando antes dele parar, é um belo reforço aí para a equipe do Corinthians, né? Tem um jogador já dentro do elenco, adaptado ao clube e que vinha, né, fazendo grandes partidas antes da lesão. E tá aí os jogadores do Corinthians abraçando ele, todo mundo feliz ali por tudo que esse menino viveu, né? E ali tem uma outra imagem, dá para colocar, Eric, tem até som essa imagem aí com o áudio, do narrador lá do Cruzeirense lá, que ficou indignado com o Gilberto quando ele perdeu a bola e o Corinthians fez o gol de empate. Coloca esse vídeo aí, Eric. 3 minutos final. Isso aí. Bola sobrou com o Gilberto. Ele, o Nicão no ataque.
É o ataque do apocalipse. Atenção. É o último lance do jogo. É, Gilberto é piada, velho. Perdeu a bola. O Gilberto é piada, irmão. Nossa, tomou piada, uma cara. É piada de mau gosto, velho, Gilberto, velho. Agora eu te falo, não era jogada pro Stênio e pro Paulo Vitor de velocidade. Abraçando não. o mundo falado. Se começar a fazer gol, dava já com a Liberta. Calma, calma, Romero. Pela direita. Ai, ai, ai. Limpou o Romero. Levantamento. Pintou. Foi Gilberto. Coloca Gilberto. Coloca Nicão. Coloca Machado. Chega, mano. Eu não aguento. Tá aí eu falo pra vocês, ó, o cara pode ser comentarista esportivo, ele pode ser narrador, mas todo comentarista narrador tem um clube do coração, e os caras ali cruzeirense, cara, e a indignação dos caras com o gol do Corinthians e o Gilberto, a falha do Gilberto, porque era praticamente o último lance do jogo, aí o Moscardo, que joga muita bola, foi lá, deu ainda um rolinho no Gilberto, ligou o contra-ataque, Matheus Bidu tocou no Romero e a hora que o Romero cruza, os caras perdem a linha. Eric, dá pra pôr de novo, cara? Dá pra pôr de novo? É muito bom esse vídeo, mano. Se der, coloca de novo aí, Eric. Coloca de novo. A reação dos caras é sensacional, cara. Os caras perderam a linha. Os caras perderam a linha. Dá pra pôr, Eric? Nosso diretor, coloca aí de novo, mais uma vez, esse gol aí. Esse lance, eu tô até olhando aqui pro lado aqui que o Eric fica aqui do meu lado, aqui não dá para vocês verem. Esse último vídeo aí do torcedor indignado aí, do narrador lá do Cruzeiro, cara, muito bom. E o Corinthians, né, que acabou comemorando esse empate aí, em 1-1 contra o Cruzeiro. E tá lá perto, né, da zona do rebaixamento, né, porque o Bahia venceu, o Santos venceu, chegaram a 21, depois a gente vai mostrar a classificação, vocês vão ver que o Corinthians tá com 24. Dá, 3 minutos final. Coloca aí, obrigado, Ed. Bola sobrou com o Gilberto, ele, o Nicão no ataque, é o ataque do apocalipse, atenção. Gilberto é piada, velho. Foi o apocalipse. O Gilberto é piada, irmão. Nossa, tomou uma cara. É piada de mau gosto, velho, Gilberto, velho. Agora eu te falo, não era jogada pro Stênio e pro olha Paulo que Vitor de nível, velocidade. Abraçando o mundo falado. Se começar a fazer gol, dava já com a Liberta. Calma, calma, Romero. Pela direita. Ai, ai, ai. Limpou o Romero. Levantamento. Pintou. Foi Gilberto. Coloca Gilberto. Coloca Nicão. Coloca Machado. Chega, mano. Eu não aguento. Aí, ó, obrigado, Eric, pode voltar aqui, os caras, aí, tá vendo como a paixão do torcedor, ela é muitas vezes, cara, você vai do céu ao inferno, o cara joga o microfone, chama o Gilberto de burro, perde ali, o outro coloca a mão no rosto e tá tudo certo. Aquele dia eu também chutei a bola aqui, indignado, por conta do Corinthians lá contra o São Paulo, que não deu um chute no gol. Então o torcedor é isso aí, ele é movido à paixão. Você pode ser o comentarista, o narrador, você pode ser o que for. É lógico que tem muitos aí que não gostam nem de falar o time, que eu acho uma puta besteira. Ai, torce pra quem? Ai, torce pro Marília, torce pro Juventus da Moca, torço pra Portuguesa, torço pro Araçatuba. Pô, fala o time que torce, tá tudo certo, meu. Você entendeu? Tem gente que enche meu saco, eu sou corintiano mesmo e nunca vou deixar de assumir. Seja em qualquer lugar que eu esteja, eu sempre vou assumir que eu sou corintiano, até porque todo mundo sabe que eu sou corintiano e tá tudo bem. Aí quem quiser pegar no pé, pega. Quem quiser xingar, xinga lá, tá tudo certo, eu não ligo não. Só que quando ganhar também aguenta a gente, entendeu? Aguenta a gente. Mas enfim, vamos tocar aí. O Corinthians fez isso aí, ó, empatou 1-1 Cruzeiro e o Mosquito falou depois da partida sobre a emoção dele ter voltado e dele ter feito esse gol. Vamos acompanhar a entrevista do Gustavo Mosquito. Foram 10 meses de ausência, uma cirurgia no joelho, momentos difíceis. Queria que você falasse o que você sentiu no momento do gol, até porque não teria como voltar de forma melhor, né? Tá até emocionado já. Vou definir esse momento em uma palavra, Deus.
Desde quando eu me machuquei, eu ia pro treino profetizando todos os dias que a minha volta ia ser com gol. E ele me honrou com gol. Agradecer a ele, primeiramente, minha família, Corinthians, que me deu todo o suporte, todos os preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, todos os funcionários, sem exceção. Muito feliz, não tinha volta melhor. E agora é dar sequência, já temos que pensar no jogo de terça. E é isso, toda a honra, toda a glória seja dada para ele. Tá aí o Gustavo Mosquito, né, emocionado, dando toda a honra e glória ao Senhor. E isso é o que vale, né? A gente glorificar o nome de Deus aí, principalmente quando a gente consegue ter as nossas conquistas, e não só em cima das conquistas, né? A gente tem que agradecer a Deus só pelo fato de acordar e estar vivo, né? Eu sei que mediante a muitos problemas, situações que muitas vezes a gente passa, é difícil, né? Mas quem não passa, né, por situações, dificuldades, problemas, mas a gente tem que dar a volta por cima, né? Superar acima de tudo e sempre agradecer e colocar Deus em primeiro lugar, independente da religião de cada um. Eu creio muito em Deus, então para mim, o único Deus para mim é o Deus vivo, então toda a honra e glória sempre para ele, como disse o Gustavo Mosquito ali, tá? Então é isso, esse foi o Gustavo Mosquito e agora tem o professor Vanderlei Luxemburgo, que, cara, tá ficando chato pra caramba. Luxemburgo picuinha, sempre com um, com o outro. Depois da eliminação contra o São Paulo, que eu já fiquei louco aqui com ele, porque ele veio com aquele papo furado de que não, que o São Paulo foi superior, não sei o quê, e não assume nada, cara. Nada do que é perguntado pro Vanderlei Luxemburgo nas coletivas, ele assume, ele sempre dá um jeito de distorcer. E isso já tá ficando chato pra caramba. E mais uma vez ele questionou um repórter aí, e nós vamos acompanhar a entrevista do Luxemburgo. Coloca aí o que o professor falou. Beleza, tá bom. Mas se eu conseguir fazer você entender, vai ser difícil. Você não consegue entender nunca, né? Então vai ser bem difícil, né? Mas tudo bem, isso faz parte da coisa. Deixa eu te falar o seguinte aqui. Qual o problema que você gostaria de entender de mudar para a Sul-Americana? Qual o problema que tem? É só questão de boa vontade. Por quê? A Sul-Americana passou uma competição, nós saímos da Copa do Brasil, a Sul-Americana passou a ser uma competição de importância para nós, porque ela valoriza muito a ida para o Mundial, valoriza tudo. E quando você está numa empresa, você conversa com as pessoas, você não entendeu porque você não tem uma informação precisa. Eu estou falando você entender agora, tá? Então, quando o presidente me chama para conversar, é o seguinte, nós conversamos, como nós conversamos sempre, quando nós falamos prioridade ao brasileiro, porque foi decidido com o Alessandro, com o presidente, que a prioridade ao brasileiro seria a Copa do Brasil. Quando nós saímos da Copa do Brasil, o presidente reuniu a gente, nós reunimos de novo, a prioridade agora é o seguinte, é o brasileiro para tentar ir para a Libertadores, chegar lá em cima, mas nós temos uma importância na Sul-Americana. Qual o problema de uma empresa acontecer dessa forma? Nenhum problema. É assim que funciona. As pessoas acham que eu chego lá e decido tudo que eu falo aqui é conversar internamente. Então, só para você entender. E a outra é o seguinte, cara, aonde está escrito que eu tenho que chegar no intervalo do jogo e mudar 3 jogadores, porque eu já fiz outras vezes? Onde é que está escrito isso? Então deixa eu falar um negócio para você. Se você não quer entender, eu não posso fazer nada. Mas onde é que está escrito em algum lugar que eu tenha que fazer a substituição no intervalo ou não? Eu já fiz tudo, já fiz no intervalo, já fiz em primeiro tempo, já fiz no final, já fiz tudo que tem que fazer. Já joguei com 3 zagueiros, já joguei com 4, já joguei com 5. Onde é que você não consegue entender? Então é questão de boa vontade. Então estou te explicando para você poder entender um pouquinho. Puxa, fala um pouquinho aí da volta do Mosquito, esse gol importante. E também fala qual a importância desse pontinho conquistado aqui em Belo Horizonte. Cara, assim, eu quero dar a importância seguinte, cara. Todo mundo ficou muito chateado. Eu vi muitas notícias, até uma que me assustou bastante. Tá? Que é, como ele falou, ele não entende, mas é porque as informações, talvez os caras que passam informação não são os caras que precisam passar informação, né? Cara, aí o cara solta alguma coisa. Vocês sabiam que eu treinei às 2h30 da tarde para 3 horas lá no CT? Fiz uma parte tática, porque eu não podia fazer parte tática em estádio aberto. Só não entende quem não quer. Aí o cara vai noticiar que não houve parte tática, que eu não treinei parte tática para um jogo decisivo. É uma questão de boa vontade, de bom senso ou de sacanagem. Só pode ser, cara. Foi noticiar uma coisa dessa, porque nós marcamos assim, cara, como é que eu vou fazer um trabalho tático? Vai estar todo mundo lá, um treino aberto, como é que eu vou fazer taticamente lá? O que eu fiz? Marquei com o pessoal, vamos chegar um pouquinho mais cedo, vamos fazer a parte tática, depois vamos para lá fazer uma recreação.
Cara, eu fiz a coisa. Aí o cara, não, porque o jogador. Que jogador informou porra nenhuma? Não tem nada de jogador informou. Isso é bobagem, cara. Isso é sacanagem. Porque sempre sai as coisas assim, tipo, acabou o jogo, perdemos uma competição. O treinador é execrado, 2 jogadores são. O treinador tem que ser mandado embora, 2 jogadores são execrados, ou 3, porque perdeu. Claro, nós perdemos a competição. Nós estamos chateados, sabe por quê? E eu vi isso. Meu time ficou arriado após a perda. Lá embaixo, sabe por quê? Porque nós estávamos muito empenhados em fazer o Corinthians poder ganhar. Muito empenhados. Nós saímos numa situação muito adversa para uma situação de semifinal da Copa do Brasil. Então nós estávamos empenhados, perdemos. Aí você vai lá embaixo. Então eu quero dar os parabéns aos jogadores que vieram hoje para cá. E o que eu deixei lá em São Paulo, porque eles não tinham emocional para começar a jogar aqui. Eu vou lembrar para vocês, para quem não quer entender, para poder entender. Vocês lembram como nós ganhamos do Atlético Mineiro? O que eu fiz? Onde é que eu joguei? Contra o América. O que eu fiz? Mantive o jogador. O que nós fomos lá embaixo, fisicamente. Então, o que eu tirei? Os jogadores que tiveram uma derrota, vamos botar aqui uns jogadores que estão fora daquela competição, que estavam, mas não estavam dentro do campo, botei outros para jogar e fomos buscar o elenco para poder buscar uma aspiração. Então, cara, é questão de analisar um pouquinho, com calma, com critério, para ver que a gente não está aqui passando o tempo, a gente está trabalhando as coisas que tem que trabalhar. Então, esses jogadores de hoje, o empate, da forma como foi conquistada, eu me sinto assim como foi. E o Vanderlei Luxemburgo falando o Luxemburgo fala bem, né? O Luxemburgo é malandro de bola. O que me irrita às vezes no Luxemburgo é que ele foge de algumas perguntas. Mas que nem essa questão que falaram aí, que ele falou não dava para fazer a parte tática no estádio aberto e tudo mais, isso daí é compreensível, dá para entender. Então, assim como tem caras muito bons na imprensa, tem caras que realmente gostam de plantar coisas para colocar a semente da discórdia e gerar repercussão. Não sei se para vender matéria, para ficar plantando fake news, porque o Corinthians é uma bomba, tudo que você fala repercute. Então tem cara que faz isso na sacanagem mesmo, e aí é uma puta sacanagem falar que ele não quis fazer treino tático, porque realmente o estádio aberto, com o público lá, com o torcedor lá, não dava para ele mostrar ali o que ele ia fazer, né? Então, como ele mesmo explicou, ele chamou os jogadores um pouco antes, fez no CT, para que lá em Minas fizesse só um recreativo. Até aí tudo bem. Só que aí, Luxemburgo, uma coisa que eu discordo de você, você veio falar para mim que os jogadores estavam empenhados, que os jogadores estavam arriados depois do jogo na derrota para o São Paulo. Arriado vocês estavam desde quando vocês entraram em campo. Parecia que já estava arriado com 400 quilos nas costas, porque contra o jogo contra o São Paulo, o que vocês deveriam ter feito, principalmente o ônibus com vocês dentro, a torcida de São Paulo tacou pedra, latinha de cerveja, tacou um monte de coisa no ônibus lá, que por sinal é o que sempre acontece quando vai jogar no Morumbi, né? O ônibus do Corinthians chega e é recebido com latadas de cerveja, com pedra, aqui na Neoquímica Arena, né? Que eles são os nossos fregueses, que eles nunca ganharam, quando vem a polícia escolta tudo bonitinho, né? Torcida do Corinthians não tem essa recepção com eles, né? Talvez, eu não vou incentivar a violência, mas talvez se a torcida do Corinthians também começar a fazer isso com carinho, né? Quando o ônibus do São Paulo chegar na arena, vamos ver se eles vão vir reclamar, né? Vamos ver se os chorões vão vir na televisão reclamar, né? Porque toda vez que o ônibus do Corinthians vai pra lá, essa palhaçada. E a polícia, a CBF, federação, ninguém tá nem aí pra nada, né? Mas se é a torcida do Corinthians que faz, são os assassinos, são os bandidos, são os vândalos, os maloqueiros. Mas quando é com o Corinthians, tudo certo, né? Então, até quando? Até quando? Por que a torcida de São Paulo não é punida? A torcida do Corinthians foi punida porque teve o canto homofóbico lá. Aí foi punido, mas tacar as coisas no ônibus dos jogadores do Corinthians pode. Aí a torcida lá não é punida, né? É 2 pesos para uma medida, né? Então tá na hora de acabar com essa palhaçada também. E aí o seu Luxemburgo deveria ter usado isso, os jogadores no jogo contra o São Paulo, e ter entrado com a faca nos dentes, porque você falou que depois do jogo os jogadores estavam arriados. Arriado estava desde quando entrou em campo. Então se tem uma partida que vocês não foram bem foi contra o São Paulo, e nem contra o Cruzeiro. Então não vem com esse papinho aí furado não, Luxemburgo. E aí quando você falar, treinador tem que ser mandado embora, fui eu que falei que você tinha que ser mandado embora, que você deveria ter ido pra rua. Você entendeu? Depois da derrota, da forma que você perdeu pro São Paulo e pela sua falta de coragem, a sua covardia, deveria ter te colocado na rua sim.
E o futebol contra o Cruzeiro foi péssimo também. Só que eu vou falar, se você for eliminado da Sul-Americana contra o Estudiantes jogando essa bolinha que você tá jogando, eu quero ver se a diretoria do Corinthians vai te segurar no cargo. Quero ver se você vai sustentar, porque aí só vai ter o brasileiro do qual você já tá brigando lá embaixo. E tempo para trabalhar, e tempo, que nem você gosta de falar, que pegou o carro, trocou o pneu do carro com o carro andando. Só que você já teve mais do que tempo suficiente para fazer essa equipe jogar um pouquinho mais de bola. Tá? Coisa que nesses últimos 11 jogos que estava invicto, mais enganou do que jogou bem, porque ficou 11 jogos invicto jogando mal pra caramba muitas vezes, se segurando em empates, tá? Então não é 11 jogos que foi maravilhoso não. Então, Luxemburgo, você já teve tempo suficiente, só que infelizmente você não consegue demonstrar aquilo que você fez há muitos anos lá atrás, 98 e 2001, onde você foi genial. E é o Luxemburgo que eu tinha a lembrança, porque esse Luxemburgo de agora pode ir, já foi. É questão de tempo com essa bola para ser mandado embora. Então essas foram as informações do Corinthians, agora a gente já vai pular para o Palmeiras, que ainda tem o Palmeiras e o Santos para falar, tá? Então é isso aí, do Corinthians é isso, galera. Agora vamos falar do Palmeiras, Palmeiras que... Palmeiras venceu? Venceu 2-0 e o Palmeiras ainda está na briga pelo título brasileiro, o que muitos não acreditam, mas pelo elenco que o Palmeiras tem e ainda por acreditar que o Botafogo é o cavalo paraguaio, acho que o Palmeiras vai até as últimas rodadas atrás desse título, perseguindo o Botafogo, que para mim ainda vai despencar. Mas vamos acompanhar aí os melhores momentos do jogo do Palmeiras. Palmeiras que enfrentou o Cuiabá, né? Cuiabá que é uma grande surpresa aí no campeonato, vem ganhando jogos, vencendo jogos. Para quem achou que o Cuiabá ia cair, o Cuiabá está entre os 10 do campeonato. E aí o Palmeiras criando, o Palmeiras jogou muito bem, né? O time do Palmeiras, o Abel Ferreira é muito bom, né? Sai jogadores, entra os reserva e o Palmeiras continua atuando muito bem. Passou por um período aí difícil, um dos piores momentos talvez no ano do Palmeiras, onde o Palmeiras perdeu a vaga na Copa do Brasil para o São Paulo, numa infelicidade, num acidente de percurso. E ali o Palmeiras estava num momento muito ruim, mas o Palmeiras se encontrou. E tá aí o gol do Palmeiras, golaço, né? Primeiro gol do Palmeiras na partida, golaço de cabeça, e o Palmeiras depois criando, indo para cima do Cuiabá. O Palmeiras praticamente não sofreu, né, no jogo. Tá aí mais uma tentativa do Palmeiras. Cuiabá pouco fez, né? Pouco fez. O Flaco Lopes, esse daí, é ele mesmo. Que é um bom jogador também, quando entra sempre tem oportunidades e vem fazendo bons jogos com a camisa do Palmeiras. E aí numa das poucas tentativas do Cuiabá, o Everton ali acabou espalmando, até meio estranho ali o Everton, né? Mas que é um baita goleiro, né? Titular do Palmeiras e passa muita segurança, um cara que a torcida não tem desconfiança nenhuma em cima dele. E aí o Palmeiras mais uma vez criando, e o goleiro fazendo ali a grande defesa. Não era o Walter, né, o goleiro ali do Cuiabá, né? Eu só vi os melhores momentos desse jogo. O jogo do Palmeiras eu não assisti. Eu sei que aí o Palmeiras vai fazer o segundo gol num golaço. O segundo gol do Palmeiras foi um golaço. Depois desse lance aí do Cuiabá, eu acho que já vi um segundo gol do Palmeiras. Tá aí mais uma tentativa do Cuiabá. Poucas vezes o Cuiabá chegou, né? E quando chegou não foi com tanto perigo assim, não. Tá ali o Daverson tentando, né? E tá aí o segundo gol do Palmeiras, que vai ser o golaço. Olha que golaço do Palmeiras. Pega, goleiro, joga a luva. Ainda que quisesse, né? Golaço do Palmeiras, decretando aí a vitória do Palmeiras de 2-0 sobre o Cuiabá. Que aí depois que o Palmeiras fez 2-0, o Cuiabá já não teve mais nada, né? Foi mesmo mais pro abafo, o desespero e tentando ali buscar um gol para tentar incendiar o jogo, mas acabou que ficou nisso aí mesmo, 2-0 pro Cuiabá e esse foi o último lance do jogo. Agora acompanha aí a entrevista do Abel Ferreira, que é bom pra caramba, é o melhor técnico do Brasil, o Abel Ferreira falando. Colocar em campo de melhor por conta de todas as desgastes físicos e você colocou um time não apenas para competir, mas que conquistou os 3 pontos. Hoje contra o Cuiabá, que estava invicto a 4 jogos em casa.
E essa distância para o Botafogo encurtou um pouco, devido ao resultado do Botafogo na rodada. Queria que você falasse um pouquinho da análise do seu time no jogo de hoje e sobre esse resultado de encurtar um pouquinho a tabela. Olha, o que te posso dizer é o que eu digo sempre a todos vocês, é que jogamos na máxima força. Independentemente da vossa opinião, é a vossa. Todos os jogos, todas as escolhas que eu faço é para jogar sempre na máxima força. Foi o que fizemos aqui hoje. Felizmente hoje o resultado foi condizente com a exibição. Nós conseguimos produzir num gramado fraco, produzir muitas oportunidades, algumas delas com um gramado em condições, se calhar, mesmo até para o próprio adversário, que teve uma oportunidade na primeira parte, na zona do penalti, que se calhar com um gramado em condições a bola não tinha subido, não tinha saltado antes, assim como para nós. Mas pronto, é o que temos, e fizemos um belo jogo em que o resultado foi positivo, esta era a nossa intenção. E pronto, em relação àquilo que tem a ver com a distância, o Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na frente. Não altera nada daquilo que eu disse em relação ao Botafogo, acho que têm tudo para ser campeões este ano. Já o disse isso atrás. Agora a nossa obsessão, e tem que ser essa a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos, os nossos jogadores crescerem, serem melhores. Essa é a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos, só isso. Tá aí o Abel Ferreira, né, falando dessa vitória do Palmeiras. O Abel, eu gosto das entrevistas do Abel, né? Se é um cara que é declarado fã do Abel Ferreira, sou eu. Sou mesmo, não tenho problema nenhum, sou corintiano, mas sou fã do Abel Ferreira, que para mim é o melhor técnico do Brasil e um dos 4 melhores do mundo, sem dúvida alguma. Abel Ferreira, monstro. E ali ele falando, né, da condição do gramado, da equipe dele que jogou muito bem, mesmo ele colocando uma equipe ali também, os reservas, mas a equipe do Palmeiras, na mão do Abel, ela joga demais, por isso que eu acho que no Campeonato Brasileiro, o único time que ainda vai buscar esse título aí, que tem condição de ir para cima do Botafogo, é o Palmeiras, porque os outros estão oscilando demais. O Flamengo oscila, o Grêmio oscila, o Fluminense oscila. Então o Palmeiras é o time mais equilibrado para tentar buscar esse título, que eu acho que ainda vai acontecer. Porque o Botafogo, para mim, não vai sustentar as 38 rodadas na liderança e jogando um futebol bom. Já empatou com o São Paulo 0-0, né? Então, segundo turno começando, vamos ver aí no decorrer como que vai se comportar a equipe do Botafogo e do Palmeiras também. Agora nós vamos falar do Santos. Santos que voltou a vencer e foi a volta da torcida, né, que estava punido lá com os mandos de campo, que não cumpriu todos, né, porque o futebol brasileiro é assim, né, eles te dão 8 jogos de punição, você cumpre 4, daqui a pouco entra com a liminar e acabou. Então a torcida do Santos, que não cumpriu os 10 jogos conforme havia sido punido, agora voltou e o Santos venceu na sorte, tá? Porque o Grêmio estava na frente, depois o Santos empatou e depois num descuido ali de toda a equipe do Grêmio, o Santos foi achar ali o seu gol, mas que garantiu 3 pontos, o que não tirou o Santos da zona do rebaixamento, e o Santos está com 21 pontos, só que o Bahia também venceu. Na verdade o Bahia goleou o Bragantino, né? E também foi aos mesmos 21 com saldo de gol maior. Mas nós vamos acompanhar os melhores momentos do Santos e depois a gente coloca os resultados dos jogos do final de semana e já mostra a classificação também para vocês, tá bom? Acompanhe aí a vitória do Santos sobre o Grêmio. E o Grêmio, cara, o que acontece com o Grêmio? Estava até conversando antes do programa aqui com o Eric. O Eric falava justamente sobre isso, né? O que acontece com o Grêmio. Os times mais prováveis que você acha que o Grêmio vai vencer, o Grêmio perde, e aqueles que você acha que não tem a mínima condição do Grêmio ganhar, o Grêmio vai lá e vence. E esse jogo contra o Santos era um jogo para o Grêmio se consolidar, até porque a equipe do Santos é muito fraca, é o pior Santos da história aí. E o Grêmio, com o Renato Gaúcho, com jogadores experientes, com o Soares, com todo mundo, o Grêmio ainda sai na frente do Santos e toma a virada, né? E principalmente o segundo gol foi uma desatenção total, foi lamentável o gol que a equipe do Grêmio tomou, achando que a bola ia sair, cara. E vocês podem ver que o Grêmio mandou no jogo, né? O Grêmio dominava a equipe do Santos. O Santos pouco criava nessa partida. Tanto que o Grêmio vai fazer o gol aí, ó, vai sair na frente. Já é o lance do gol do Grêmio. O Grêmio vai sair na frente, ó, tá aí, ó, golaço, né? Golaço do Grêmio. E depois o Grêmio simplesmente deu um apagão. Então não dá para entender o que acontece com o Grêmio.
Tá aí mais uma vez, ó, que golaço, né? Sem chance ali pro João Paulo, nem viu a bola passando, né? Pra mim é um baita goleiro esse goleiro do Santos, o João Paulo, sempre gostei dele. E aí o Grêmio continuou criando, tendo oportunidades de matar o jogo, e tá aí uma baita defesa do João Paulo, e aí quando o Soteldo entrou, aí mudou tudo, né? O tão criticado Soteldo, afastado, tudo mais, foi o cara que deu passe para os gols ali do Santos, né? E ali foi o gol de empate já da equipe do Santos, que cresceu na partida, e o Grêmio tomou o segundo gol de uma forma bem bizarra, né? E lamentável. E o jogo estava no finalzinho já, o gol do Santos já foi praticamente nos acréscimos. Aí ó, essa jogada, cara. Ó, os jogadores do Grêmio parou, o Renato Gaúcho, o desespero dele, vem, ninguém vem. E aí a equipe toda parou, o Mendonça tocou pro Soteldo, que rolou a bola e o Santos acabou fazendo o segundo gol. Cara, que falha do sistema defensivo do Grêmio, cara. Numa jogada lá atrás, no escanteio do Grêmio, num chutão da zaga do Santos, que já estava essas horas dando bico para tudo que é lado, porque já se contentava com o empate. E aí o Santos acreditando na jogada, o sistema do Grêmio, todos pararam achando que a bola ia sair. E aí o Santos aproveitou e fez os 2-1 que resultou na vitória do Santos, e o Renato Gaúcho falou depois do jogo. O geral é de que a atuação do Grêmio foi boa. Como se explica o Grêmio ter caído no momento? E qual a justificativa para o time todo ter parado naquele lance do segundo gol? O time do Santos todo correu e o time do Grêmio todo parou. Bom, eu concordo com você em algumas coisas, numa outra coisa não. O Grêmio jogou bem sim contra o Flamengo, apesar que não veio o resultado. Hoje o Grêmio não jogou mal, o Grêmio jogou bem de novo, na minha concepção. Aí eu concordo com você, o gol que a gente não poderia ter tomado. É aquele gol que faltou atenção, aquele gol que nós tínhamos combinado na pré-eleição. Eu passei algumas coisas para eles, infelizmente não foi feito naquele momento do escanteio, e no momento que o jogador do Santos deu o chutão para fora, eu estou gritando para eles que a bola não iria sair, porque eu estou na linha, estou vendo, e meu time parou. Então aí faltou atenção, faltou foco, e infelizmente ali nós tomamos o gol, porque os jogadores do Santos acreditaram, nós ficamos assistindo e tomamos o segundo gol. Apesar que, como costumo falar para eles, a bola pune. Nós fizemos o gol, tivemos mais umas 2 chances claras de gol e nós matamos o jogo. O Santos teve poucas chances e fez 2 gols. O futebol é bola na rede, tem a chance, tem que fazer o gol. Tem mais chance, tem que continuar fazendo gol, porque a bola pune. E hoje, infelizmente, nós fomos punidos de novo por não termos matado o jogo e principalmente por termos parado num lance que eles acharam que a bola tinha saído e a bola não saiu, e o gol deles foi... Tá aí o Renato Gaúcho, né, lamentando o gol que o Grêmio tomou de uma forma absurda mesmo. Todo o sistema, jogadores do Grêmio pararam, ficaram assistindo. O Mendonça, o Speed Mendonça, só caiu no pé de quem? Do Mendonça, né? Que fez o passe pro Soteldo e o Soteldo deu passe pro jogador do Santos fazer o segundo gol. O Soteldo que arrebentou com o jogo, né? Voltou a ser aquele Soteldo que a torcida do Santos tanto se acostumou, que joga muita bola. E aí o Aguirre também, técnico do Santos, falou um pouquinho também na entrevista coletiva. Acompanha aí. Esportes, boa tarde. Diego, eu queria que você falasse primeiro do tamanho do desafio que você está pegando, né? O Santos vive um dos momentos mais terríveis da sua história, o time que nos últimos 12 jogos só tem uma vitória, o time que entrou na zona do rebaixamento, e você aceitou esse desafio. Você vem para um Santos que tem trocado muito de treinador, né? A média aí de 28 jogos que um treinador consegue ficar aqui no Santos. Queria que você falasse um pouco desse desafio, o que você está esperando encontrar aqui, e o quanto a marca Santos te trouxe para cá, você que foi vice-campeão da América perdendo para o Santos uma Libertadores. Não, eu sei que é um momento de dificuldade, é um momento de pressão, mas eu estou acostumbrado a dirigir times grandes, times com pressão,
Y esto es una situación de dificultades que yo siento que vamos a superar, tengo mucha confianza. Por supuesto que el tamaño de Santos, para mí, no tuve ni una duda de aceptar la propuesta, porque eu falei hoje para el presidente, para los jugadores, para mí es un orgullo y yo me siento con mucha responsabilidad porque quiero ayudar al máximo, junto con mi comisión, con todas las personas que trabajan en el club, de dar todo para que esta situação difícil seja superada. Aguirre, aqui, boa tarde. Boa tarde. Você falou sobre essa situação difícil. Você conversou com a diretoria sobre reforço? Aí o Aguirre, técnico do Santos, falando, né? Eu gosto do Aguirre, eu acho ele um bom técnico, um técnico com ideias e pensamentos de jogo muito interessante. Pode ser que o Aguirre consiga aí, com a sua experiência, tirar o Santos dessa situação, porque tem muito time ruim no Campeonato Brasileiro. Mas o Santos vai brigar, acredito que até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro aí, para não cair. O Santos que tem 2 jogos fora agora, né? Se eu não me engano é o América Mineiro fora. Acho que o Santos pega, não sei se é o Fluminense fora, agora eu não me recordo dos jogos do Santos, mas eu sei que no meio desses termos aí tem o América Mineiro fora também. São 2 jogos que o Santos vai jogar fora de casa e o Santos vai ter que dar uma resposta. Vamos acompanhar os resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro do final de semana. Aí já é a classificação, mas tem o resultado, ou mostra a classificação, depois os resultados, tanto faz, Eric, aí vai ao seu critério. Já que tá aí a classificação, deixa ela aí, ó. Tá aí o Botafogo com 48 pontos em 20 jogos, depois o Palmeiras com 37, o Flamengo 35 e o Fluminense 34. O Grêmio, com a derrota, estacionou nos 33. O Bragantino, que tomou 4 do Bahia, também ficou nos 32. Se o Bragantino tivesse vencido o jogo, estaria lá dentro do G4. Depois o Atlético Paranaense na 7ª com 31, Fortaleza com 29, o Cuiabá 28 e na 10ª colocação São Paulo com 28 pontos. Virando a página, nós já temos o Atlético Mineiro com 27 pontos, o Cruzeiro com 25, o Corinthians na 13ª colocação com 24 pontos e um jogo a menos e o Internacional na 14ª com 24 pontos também. Depois, aí é onde é o desespero. Até o Corinthians ali, ó, até o Cruzeiro, a briga ali vai ser grande ali pelo rebaixamento, né? Cruzeiro, Corinthians, Internacional, Goiás, que tá ali, ó, na 15ª com 22, e o Bahia, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 21, é os times que mais vão correr risco aí. O Bahia ainda tem, o Goiás ainda tem um jogo a menos, né? O Goiás, se eu não me engano, joga hoje para fazer sua partida aí. Se o Goiás ganhar, já vai a 25 e já se distancia desse pelotão. Aí vai ficar para Bahia e Santos brigar ponto a ponto quem que vai aí ficar nessa zona de rebaixamento. Aí o Santos é o primeiro lá, ó, na 17ª com 21 pontos e 20 jogos. Depois o Vasco com 16 pontos, que venceu o Atlético Mineiro e deu uma sobrevida, né? Um jogo a menos ainda o Vasco, podendo vencer, se caso vence esse jogo, chega aos 19 pontos e também começa ali tentar querer sair dessa zona de rebaixamento. O Curitiba com 14 pontos, que para mim esse aí já foi desde a 3ª rodada, é um time que para mim já caiu. E o América Mineiro, que de verdade não tem, né, a mínima condição de sair dessa zona de rebaixamento. Teria que engatar uma sequência de vitórias aí, o que eu acho muito difícil, embora o time do América não é ruim. Mas no Brasileirão não vai, e se afundou na última colocação. Tá aí os jogos do final de semana no sábado. São Paulo 0, Botafogo 0, Internacional 0, Fortaleza 1, Fluminense 3, América 1, Cuiabá 0, Palmeiras 2, Cruzeiro 1, Corinthians 1, no sábado esses. No domingo, Vasco 1, Atlético Mineiro 0, jogo no Maracanã. Santos 2, Grêmio 1, resultado mentiroso pela falta de atenção do Grêmio, porque o Grêmio foi melhor no jogo, mas o Santos venceu. Depois o Bahia, quem dera, hein? Nenhum torcedor mais fanático do Bahia achou que o Bahia ia enfiar 4 no Bragantino. 4-0 o Bahia no Bragantino e o Curitiba, que perdeu para o Flamengo por 3-2. Tá? Foi um grande jogo esse do Flamengo com o Curitiba. Então esses foram os jogos do campeonato, a classificação e nós ficamos por aqui, né? Então gostaria de mais uma vez aqui agradecer a cada um de vocês que
fazem parte, vêm fazendo parte do nosso programa Voz das Arquibancadas. Muito obrigado pelo carinho, obrigado a cada um de vocês mesmo que me acompanham, que gostam do nosso trabalho. Eu sempre agradeço, sempre gosto de falar isso, porque é por vocês e para vocês que nós vamos continuar aqui fazendo o nosso programa da melhor forma possível. Obrigado a cada um. Aos que elogiam, aos que xingam também, porque até os que xingam a gente, sinal de que está assistindo. Então tá tudo bem, se está assistindo é porque também gosta do programa e é isso que importa, nós crescermos e tentarmos ser o melhor para vocês sempre. Quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho e se Deus quiser, na próxima quinta-feira nos encontraremos com o programa A Voz das Arquibancadas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Fui!